eu senti essa mesma dificuldade, e é interessante você comentar, porque em 2014, a gente não ouvia tanto quanto hoje. Hoje está assim, as pessoas estão indo para a internet buscar. Lá em 2014, necessariamente não. Nem todo mundo estava com essa conexão tão forte. Então, muita informação que hoje parece até mais comum, lá atrás era novidade, né? Sim, algumas empresas já utilizavam, mas não usavam a nomenclatura marketing digital. Empresas de treinamento, formação, PNL, coaching, várias empresas utilizavam isso, mas não falavam publicamente dessa estratégia que eles faziam, né? Isso só veio à tona nos últimos anos, mas desde aquela época já eram os primórdios que muita gente já estava gerando uma receita que quando você enxerga nos bastidores é uma receita assim realmente impressionante. Mas até entender essa dinâmica realmente demora um pouco, né? E você foi aluno do Fórmula de Lançamento um tempo depois que você começou a estudar, correto? Eu Você foi fiz, aluno de que ano, de que turma? eu entrei na Fórmula, no 3.2. Fórmula, acho que foi, se não me engano, finalzinho de 2014. E aí fui nos eventos ao vivo. Eu acho que os eventos ao vivo foram interessantes, porque na época você podia conversar com outras pessoas que estavam com a mesma sinergia da coisa. Eu acho que isso foi um grande diferencial. Uma coisa é você fazer por conta e ficar na dúvida, pô, será que vai dar certo ou não? A outra coisa é você estar com outras pessoas que também estão tendo a própria fé que elas vão fazer a mesma coisa. Falou de uma coisa interessante, né? Você começa de uma forma muito solitária. Só que Uhum. quando você começa a participar de grupos que têm a mesma busca, existe o lado que você vê que a sua dificuldade não é só sua, mas também você encontra pessoas que vão se ajudando no meio do caminho. Isso é muito bom, né? Aconteceu isso também comigo. Eu estou ouvindo você falar e lembro de algumas coisas que eu vivenciei. E daí, você saiu do banco quando? Você se recorda? Então, aí o que aconteceu? Desse período que eu estava o Fórmula e o banco, infelizmente as condições de trabalho foram complicadas, né? Infelizmente passei por situações que acabaram agravando minha saúde, né? A gente sabe que tem muitas questões relacionadas às vezes a um assédio moral, questões abusivas, metas e afins, que acabam sendo sobre-humanas. E aí, infelizmente, o corpo vai dando sinais, se a gente não respeita esses sinais, os sinais vão ficando mais fortes até eventualmente isso virar algum tipo de patologia, né? No meu caso, Você foi o pode burnout. dizer para a gente? O burnout foi uma situação bem complicada, porque assim, não bastava só você ter uma certa ansiedade, que por mais que eu fosse uma pessoa bem controlada, tivesse feito vários treinamentos de desenvolvimento, aquilo não era o suficiente, aquilo não era um ambiente próspero como era para os anos atrás. E decorrente disso, a saúde vai dando sinais, começa a afetar sono, começa a afetar disposição, atenção, e aí isso acaba dependendo de ter acompanhamento não só psicológico, mas também de médico. E Os aí o médico médicos fala, olha, conseguiram te diagnosticar, Edson? conseguiram, e foi diagnosticado, Que ótimo, porque tanto pelo eu meu médico, tive e eu não consegui ser diagnosticada pelos médicos. né? Demorou para eu entender o que eu tinha. Gente, para quem está ouvindo o que a gente está falando, é porque eu tenho já um contato com o Edson e eu acho muito bacana ele abrir essa situação que ele viveu na vida dele, porque muitas pessoas estão passando por isso agora e nem sabem o que tem. E é desesperador quando você começa a perceber que a sua vida está dando um monte de problemas e você não sabe o que está acontecendo com você. Eu não sei se na tua época, como você era funcionário do banco, eu não sei se você sentiu as suas finanças assim se acabarem, porque é muito comum a pessoa quando fica doente, ela cai a produtividade, né? Você sentiu isso? Senti, principalmente devido a esse tive que ter afastamento, né? Porque Ah, assim, o banco, quando vê um funcionário afastado por alguns motivos, já é colocado ali na linha do abate, para primeiro corte ser ele. não E serve mais, vamos tirar do meio do caminho. Gente, nós eu, estamos comentando aqui, isso tem muito a ver com marketing digital, sim, porque muitas pessoas estão passando momentos difíceis e talvez elas não entendam o quanto esse problema que a gente está comentando, que se chama síndrome de burnout, para quem não sabe, pesquise, que você vai ouvir falar muito disso no Brasil. A síndrome de burnout, ela é uma síndrome do esgotamento físico e mental. É uma doença emocional neurofisiológica causada pelo excesso de trabalho e pelo esgotamento físico e mental. Você teve a sorte que o seu médico diagnosticou. Os médicos que eu fui, eles não diagnosticaram. Então, o que acontece? Você começa a ter uma série de problemas que você não entende.
falta de energia, insônia, ansiedade, às vezes crises de pressão alta, crises de síndrome do pânico. E muitas vezes, quando a pessoa percebe que tem isso, às vezes a pessoa está desempregada e ela pode pensar assim, não, eu estou tendo isso porque eu estou desempregada. Eu estou tendo isso. Eu, quando tive, eu ganhava extremamente bem, gente. Eu ganhava um valor maravilhoso, eu era extremamente bem remunerada, eu fazia um trabalho para uma empresa muito grande, que eu já atendo há 15 anos, duas multinacionais brasileiras, e uma delas é conhecida no Brasil todo. Eu viajava pelo Brasil atendendo essa empresa, ou seja, eu ganhava muito bem, eu tinha uma situação financeira privilegiada, profissional muito bem sucedida, e eu me sentia doente, eu não entendia por quê. Porque a síndrome, ela pega realmente de uma forma muito tensa. E por que eu estou comentando isso? É uma doença que muitos médicos, inclusive, têm. E quando você chega nesse limite, você não vê saída. Você sentiu isso, Edson? Sim, e isso que você falou muito é verdade. São muitos médicos que simplesmente não dão a devida atenção ainda. Isso é uma coisa mais recente, porque explodiu devido à pandemia, pessoas perdendo emprego e tal, então isso tornou muito mais evidente. Tanto que agora a gente tem campanhas de prevenção, para cuidados e tal, mas na época era considerado por muitos um estigma, né? De Sim. passar por, nossa, vou ter que ir num psiquiatra porque eu estou com problema de dormir. A ansiedade está me fazendo perder No muitas teu coisas. caso, você teve o amparo do banco, que bem ou mal você conseguiu ficar afastado, mas às vezes a pessoa tem isso, ela está desempregada. No meu caso, quando eu tive, eu tinha condição financeira de pagar um tratamento particular e eu tive condições financeiras de esperar, pelo menos eu tinha de onde tirar, e quem não tem de onde tirar, bate com desespero, né? Quando você se viu nessa situação, que você foi afastado do banco, você já trabalhava no marketing digital ou ainda estava estudando? Eu estava estudando, mas eu ainda estava vendo aquilo como uma alternativa.